Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Vinícius Nascimento, advogado, e eu quero te fazer uma pergunta. O imóvel considerado bem de família, ele pode ser penhorado? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Vamos lá? Bom pessoal, via de regra, o imóvel considerado bem de família, ele não pode ser penhorado. Nós encontramos respaldo nisso na Lei da Impenhorabilidade do Bem de Família e no Código de Processo Civil. Então, via de regra, o imóvel considerado bem de família não pode ser penhorado. Via de regra, tá bom pessoal? Porque há algumas exceções que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos lá, fazer algumas considerações. Geralmente, qual que é o imóvel considerado bem de família? A pessoa ela tem apenas o imóvel onde ela reside, onde ela mora. Esse é o considerado bem de família. Mas pode acontecer da pessoa ela ser proprietária de vários imóveis. E aí? Qual que vai ser considerado bem de família? Segundo a lei, a pessoa ela pode fazer o registro, ela pode deixar registrado que determinado imóvel seja considerado o bem de família. Caso não haja esse registro, como ocorre na maioria das vezes, o imóvel considerado bem de família é aquele que tiver o menor valor. Então, se a pessoa é proprietária de 3 imóveis, um no valor de 1 milhão, outro no valor de 700 mil e outro no valor de 500 mil reais, qual que vai ser considerado bem de família se não tiver um registro em algum deles? Aquele de menor valor, aquele de 500 mil reais. Tá bom, pessoal? Mas agora eu quero falar sobre as exceções. Na lei, há algumas exceções, pessoal, de bens, né, que podem ser penhorados mesmo sendo bem de família. Em que situações que isso pode ocorrer? Bom, se a pessoa ela fez um financiamento, por exemplo, daquele imóvel para estar pagando aquele imóvel, ainda que seja o único imóvel que ela tenha, ainda que seja considerado bem de família, se ela for inadimplente no pagamento do financiamento, né, referente àquele imóvel, à aquisição daquele imóvel, o imóvel pode vir a ser penhorado, né? Vamos dar um exemplo. A pessoa comprou um imóvel, fez o financiamento, né? Tem um empréstimo ali com a Caixa Econômica e ela se torna inadimplente, ela para de pagar a Caixa Econômica. Pode ser penhorado o imóvel dela nesse caso. A pessoa que não paga as taxas condominiais, então vamos dar um exemplo, a pessoa tem um apartamento, mas ela está inadimplente com as taxas de condomínio. Nesse caso, o imóvel pode vir a ser penhorado. É uma exceção para a impenhorabilidade do bem de família. Então, não é que o imóvel não vai ser considerado bem de família, ele continua sendo bem de família, mas ele não é mais considerado impenhorável, ou seja, nesses casos, ele pode ser penhorado. Outra hipótese é dívida de pensão alimentícia. Se o filho, por exemplo, está executando o pai que não está pagando a pensão alimentícia e a execução é sobre o rito da penhora, ele pode penhorar o imóvel do pai, se não encontrar outros bens. Um grande exemplo também, pessoal, é o caso de contrato de locação onde há o fiador, né? Muitos contratos de locação têm uma garantia ali com o imóvel do fiador. Então tem o locatário que está alugando ali o imóvel, por exemplo, tem o locador que é o dono do imóvel e tem o fiador que dá sua casa, seu imóvel em garantia. Se o locatário ele for inadimplente nesse contrato de locação e vier a ter um processo, uma execução do locador, não sendo encontrados os bens do locatário, vai tentar achar o patrimônio do fiador. E aí, né, numa dessas, possa ser que aquela casa que foi dada em garantia, ela seja assim penhorada, ainda que seja bem de família, mas é uma exceção. Outra possibilidade é a falta de pagamento do IPTU do imóvel, por exemplo. Então, se o proprietário ele não paga o IPTU do imóvel, numa eventual execução fiscal que ocorrer, o imóvel pode sim ser penhorado, ainda que seja bem de família. Bom, pessoal,
há muitos outros exemplos na lei. Há até bens que não são imóveis, mas que podem ser penhorados, entendeu? Então assim, há muitas exceções na lei. Se eu for falar aqui de todas elas, o vídeo vai ficar muito longo, mas se você tiver curiosidade, procura na lei da impenhorabilidade do bem de família, é uma lei bem curtinha. Então assim, via de regra, bem de família é impenhorável, mas há algumas exceções na lei, onde mesmo sendo bem de família, o imóvel ele vai poder ser penhorado. Tá bom, pessoal? Então mais um vídeo aí para falar dos seus direitos, espero que tenha te ajudado. Curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva aí no canal. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau!